Boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que horário os nossos queridos internautas vão assistir. Hoje nós temos um episódio especialíssimo. Nós estamos aqui com um dos mais importantes economistas brasileiros em atuação, seguramente sem favor nenhum, professor José Luiz Oreiro. Muito obrigado, professor, uma honra. Eu que agradeço, Zé Márcio. Recebê-lo. É autor de inúmeros trabalhos e um dos autores da teoria novo-desenvolvimentista, junto com o professor Bresser, com Paulo Gala, Marconi e Luiz Fernando de Paula. Isso. Professor, muito obrigado. A gente costuma aqui fazer um mini Wikipedia da tua trajetória e aí começamos. Obrigado, professor. Bom, uma honra. Obrigado, Zé Márcio. Boa tarde a todas e todos. Meu nome completo é José Luiz da Costa Oreiro. Eu nasci no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 15 de junho de 1971. Né? Sou filho de imigrantes pobres camponeses da Europa. Meu pai é imigrante da Espanha, da região de Galícia. Ele migrou para o Brasil em 1954, né? Quando ele ainda tinha 17 anos. Minha mãe, Ana da Costa Moinho, ela migrou um pouco mais tarde, acho que foi em 56, 57. Eles se conheceram no Rio de Janeiro, na Praça Paris, né? Se casaram em 1970, eu nasci em 1971. Né? Então, eu sou filho único de imigrantes camponeses da Península Ibérica. Tenho cidadania espanhola, junto com a minha cidadania brasileira. Né? Morei toda a minha juventude, minha infância e juventude na cidade do Rio de Janeiro. Né? Eu fiz graduação em Economia na Faculdade de Economia e Administração do FRJ. Eu entrei em 1989, terminei em 1992. Aí eu passei na Ampec, passei muito bem, eu fui 21º colocado no Brasil e eu escolhi fazer o mestrado na PUC do Rio de Janeiro, tá? Onde eu fui orientado pelo Eduardo Amadeu, tá? Que na época era um dos grandes economistas keynesianos do mundo. Tá? Inclusive ele tem a tese de doutorado dele, virou um livro, que até hoje é um livro muito importante, chama-se Keynes Principle of Effective Demand, tá? Publicado em 1989 pela Edward Elgar. Né? Então, ele foi meu orientador de mestrado. Tá um pouco sumido ele, né? Ele tá trabalhando, acho que junto com o Gustavo Franco, lá numa dessas financeiras do Rio de Janeiro. É Rio Bravo, exatamente, é o Rio Bravo. Tá? E em 1997... Professor, desculpe interromper. Sim. Quando você, na adolescência, quando você e por que você resolve ser economista? Pois é, Zé Márcio, isso é uma pergunta interessante. Porque, assim, quando era mais jovem, né, assim, na pré-adolescência, eu queria ser cientista. Tá? Queria ser um físico, eu gostava muito. Né? Essa ideia, eu sempre fui apaixonado por ficção científica, né? Mas eu também sempre fui apaixonado por história, tá? E principalmente por geopolítica. E sempre eu me interessava muito o porquê da ascensão e queda dos impérios, né? E isso acabou me levando à economia. Quer dizer, quando eu percebi, né, já durante o que seria hoje o meu ensino médio, que o poder geopolítico de um país está muito relacionado com o seu poder econômico, principalmente o seu poder industrial, né? Então eu me interessei naturalmente pela economia, né? E foi assim que eu escolhi fazer o curso de Ciências Econômicas. Quando eu fiz vestibular, que ainda na época era vestibular, eu passei na PUC Rio e passei no FRJ. E como tinha tido greve das federais um pouco antes, o curso da FRJ começou um pouquinho depois. Então eu cheguei a cursar um mês na PUC Rio de Janeiro, não gostei muito, né? E aí eu vou fazer o FRJ. E realmente desde o início me encantei
com curso de Ciências Econômicas, né? Desde criancinha, eu posso dizer que eu era keynesiano. Eu virei keynesiano antes de chegar no curso da FRJ, porque na época tinha uma coleção, que é famosa até hoje, a coleção dos economistas. E o primeiro livro que eu li dessa coleção foi o livro do John Kenneth Galbraith, O Novo Estado Industrial, que ele falava muito do Keynes, era Keynes. Aí eu comprei a Teoria Geral do Emprego Justo da Moeda, em português, a editora Atlas. Tá? E tinha também na série o próprio Keynes, o prefácio era do Thomas Smerexani. Então, mas eu não li pela coleção dos economistas, eu li pela editora Atlas. Tá? E foi a primeira vez que eu li a Teoria Geral, achei bem difícil, não entendia um monte de coisa, mas eu me apaixonei pelas ideias keynesianas, e aqui eu acho que é um detalhe interessante, né? É que isso está muito relacionado com a minha formação familiar. Né? Quer dizer, como filho de imigrantes camponeses, por um lado, nunca tive atração pelo socialismo marxista. Afinal de contas, a gente gosta muito de ter as nossas pequenas propriedades. Né? Mas, como eu recebi uma formação profundamente católica, da minha mãe, principalmente, né? Eu achava que o capitalismo ele tinha uma série de imperfeições, de injustiças, né? Que era o desemprego e a distribuição de renda injusta, que demandavam algum tipo de reforma. Tá? Então eu tinha clara essa ideia, isso estou falando de 17, 18 anos, tá? Eu tinha clara a ideia de uma reforma, eu era um reformista, eu nunca fui um revolucionário, tá? Sempre fui um reformista, e eu achava que a economia keynesiana, né, o Keynes, a economia keynesiana, davam as respostas não só técnicas, mas também políticas para meu anseio de que era preciso salvar o capitalismo dos capitalistas, né? E que, portanto, você tinha que ter uma economia de mercado socialmente regulada. Tá? Isso é uma coisa que era da minha visão de mundo, e quando eu li o Galbraith e depois li o Keynes, para mim fazia todo sentido. Entendeu? Desculpa, eu te interrompi, você estava... a influência você foi aluno do Edward Amadeu, você estava falando do livro dele, né? Sim, eu fui aluno e fui orientado de dissertação de mestrado. Ah, tá. Aí no doutorado... Então reforçou a tua inclinação para... Sim, eu fui para a PUC, né, para fazer tese com ele, dissertação com ele. Tá? Ou seja, para estudar economia keynesiana com o Amadeu. Tá? Que na época que eu fui fazer o mestrado, existiam 3 grandes referências em economia keynesiana no Brasil. Um era o Eduardo Amadeu, o outro era o Fernando Cardim de Carvalho, mas na época ele era professor da UF, né? Que era um centro de mestrado que tinha acabado de ser criado, tal. Acho que tinha sido criado, não sei se foi em 91 ou 90. Né? Não tinha o prestígio da PUC. Não tinha o prestígio da PUC. Né? E o Mário Poças, que estava na Unicamp, São Paulo, assim, eu não pensava em sair do Rio de Janeiro para ir para Campinas. Né? Então, minha escolha natural foi realmente ir para a PUC com o objetivo de fazer a minha dissertação de mestrado com o Eduardo Amadeu. Tá? E foi muito bem sucedido, né? Tanto que a minha dissertação de mestrado, na verdade, foi quase a tese de doutorado, porque da minha dissertação de mestrado eu tirei 6 artigos que foram publicados em revistas científicas brasileiras, sendo que o primeiro foi publicado na Revista Brasileira de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, a RBE, em 1997. Esse artigo eu apresentei no encontro da ANPEC em 1995. Em 1995 eu tinha 24 anos. Oxa. Então, assim, foi uma experiência interessante. E aí, em 1996, quando eu terminei o mestrado, eu fiz prova para o doutorado no Instituto de Economia da FRJ, porque aí eu queria fazer tese com o Fernando Cardim, que agora já estava na UFRJ, tanto ele quanto o Mário Poças. Quer dizer, foi, na verdade, eu diria que foram os anos
gloriosos da heterodoxia no Brasil, ou o ressurgimento da heterodoxia, melhor dito, tá? Porque o início dos anos 90 foi muito ruim. Tá? A heterodoxia pegou todo o desprestígio do fracasso dos planos de estabilização, né? E aquilo que o Mário Poça chamou, num texto dele, de a cheia do mainstream, ou seja, você tinha a teoria convencional ocupando todas as áreas, mesmo áreas que antes eram de domínio de heterodoxos, como, por exemplo, teoria de desenvolvimento econômico. Né? Por exemplo, tem um texto do Robert Lucas sobre crescimento e capital humano de 1988. Tá? Já falando de externalidades, que era uma coisa da teoria clássica do desenvolvimento, do Hirschman, né, do Rosenstein-Rodin, etc. Né? Então, quando ocorre o concurso para professor titular no FRJ em 1993, e que o Cardim e o Poças são contratados, assim, a UFRJ se torna, naquele momento, a grande meca do pensamento keynesiano brasileiro. Tá? E heterodoxo em geral, mas principalmente keynesiano. Tá? E eu não tinha nenhuma dúvida que eu queria fazer o doutorado na FRJ, o que foi ótimo. Quer dizer, além de ter sido muito agradável do ponto de vista pessoal, também eu cresci muito como pesquisador, etc. Né? E terminei meu doutorado no ano 2000. Tá? Então, essa é a minha formação acadêmica. Professor Loureiro, se você puder falar um pouquinho do Cardim, da pessoa, enfim, em que ponto ele te influenciou, como ele te influenciou, se você puder falar um pouco do Cardim. Eu conheci o Cardim em 1991, quando eu era aluno da graduação. Eu estava fazendo tinha uma bolsa de iniciação científica, cujo tema era a questão da demanda efetiva na história do pensamento econômico. Eu acho que eu tenho esse trabalho ainda em algum lugar. Eu fiz ele em WordStar, então, enfim. Não tenho mais o arquivo eletrônico, mas acho que a cópia física está em algum lugar. Né? E eu fui entrevistar alguns economistas, né, para basicamente discutir a natureza da revolução keynesiana, se o Keynes tinha ou não tinha feito uma revolução no pensamento econômico. Né? E eu entrevistei 3 pessoas. Eu entrevistei o Ricardo Olipan, eu entrevistei o Mário Poças e eu entrevistei o Fernando Cardim de Carvalho. Né? Foi aí que eu conheci o Fernando. Né? Eu li também um texto dele, que era texto para discussão no FRJ, que chamava Os Princípios de uma Economia Monetária de Produção. Tá? Que realmente aquilo foi muito importante para a minha formação, da visão de mundo. Tá? E foi aí que eu comecei eu conheci o Cardim. Durante o meu mestrado na PUC, eu fiz uma disciplina na UFRJ com ele. Ele era tópicos especiais de economia keynesiana. Ele tinha acabado de lançar o livro dele, Mr. Keynes and Post-Keynesians. Um sucesso, né? Foi um sucesso, exatamente. Tá? E aí o curso era o livro. Tá? Então foi muito interessante. E dali, realmente, eu falei, não, eu realmente me identifico com uma corrente pós-keynesiana, etc. É isso que eu quero ser. Destacar para os nossos internautas, o professor Cardim morreu precocemente, né? Tinha 64 anos. Quase 65, né? Ele morreu em maio de 2018. Né? Então, e aí, bom, eu fiz doutorado, né, na FRJ. Quer dizer, na verdade, o Cardim foi meu co-orientador de mestrado. Tá? Que o orientador foi o Amadeu, o Cardim foi meu co-orientador. Depois foi meu orientador de mestrado. Né? E assim, o Cardim, além de, óbvio, ter sido o meu mestre, quer dizer, no sentido de que muito da minha visão de mundo vem dele, assim como vem do Amadeu, também do Mário Poças, né? Ele foi meu amigo, assim, e era uma pessoa, primeiro, de um senso de humor muito refinado, né? Ou seja, era um humor que não ofendia as pessoas. Era uma pessoa extremamente culta, ou seja, ele os interesses dele não se limitavam à economia. Era uma pessoa que podia falar sobre vários assuntos com conhecimento de causa, e era um grande apreciador de Johann Sebastian Bach. Né?
Então, o que realmente já o faria uma figura humanamente notável. E, bom, aí você começa a lecionar quando? Pois é, eu sou um professor precoce, né? Porque quando eu estava no mestrado da PUC, em 1993, eu fiz concurso para professor substituto em julho de 93, na Universidade Federal Fluminense. Então eu comecei a dar aulas, Zé Márcio, com 22 anos. Depois nunca mais parei. Como eu estou com 53 anos, isso significa que eu tenho 31 anos de magistério. Tá? Foi a única coisa que eu fiz na vida, tá? Foi ser professor. E nitidamente dá para perceber que você tem prazer em ser professor, né? É uma vocação. Tá? Quer dizer, assim, é quase no sentido religioso. Só que eu costumo brincar é que a minha vocação me permite casar. Tá? Coisa que aos padres e a quem tem vida consagrada não lhes permite, mas eu tenho uma vocação que é a de ser professor. Pesquisador é uma consequência, tá? Porque eu gosto muito de estudar, tá? Sempre gostei. E, na verdade, ser professor foi a maneira que eu descobri para ganhar a vida estudando, né? Mas é realmente uma vocação que eu pretendo continuar até o último dia da minha vida. Nos 45 anos que te restam, você vai continuar... Isso, nos 45, pelo menos, né? Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos é ótimo. Sim, o Eugênio Goudin passou de 100, né? Então... mas o meu tio-avô, que lutou na Guerra Civil Espanhola e que levou 6 tiros, morreu com 102 anos. Aí. Então, você já tem um a longevidade genético na família Oreiro. Trunfo genético. Né? Não, tem. Como é que você conheceu o Bresser? Pois é, começou essa parceria. Essa história é engraçada, porque eu conheci o Bresser na Ampec de 1995. No elevador, eu estava com a minha namorada na época, e aí, enfim, abriu a porta, eu fiz uma deferência para não, passe e tal, o Bresser deu uma risadinha e tal. Foi aí que eu conheci, assim, depois, assim, quando conheci, assim, mais formalmente, foi no ano 2000, no encontro do Journal of Post-Keynesian Economics, do Journal of Post-Keynesian Economics, em Knoxville, tá? No Tennessee, que ele foi convidado pelo Paul Davidson, ele fez lá uma apresentação, e uma coisa curiosa, que naquele momento, o Bresser, que era ministro de Estado, né? Ou tinha sido ministro, né? Não, ainda era ministro de Estado, que em 98 era ministro da Reforma do Estado, recebeu do prefeito da cidade as chaves da cidade. O prefeito foi lá, deu as chaves da cidade pro... Aliás, minto, foi 2000. 2000 o Bresser já não era mais prefeito. Em 98 foi a primeira vez, não foi o Bresser, foi 2000. Tá? Não era mais ministro. Não era mais ministro. Né? Aí eu conheci, foi assim, mas assim, a gente almoçou, tinha outras pessoas, tal, não foi uma conversa mais profissional, mais próxima, mais próxima. Quando eu realmente vou conversar com o Bresser tete a tete, vamos dizer assim, foi em 2004, quando eu vim a São Paulo e na verdade, eu tinha sido convidado pelo Delfim, tá, para almoçar com ele. Né? E aí eu informei o Bresser, e o Bresser me pediu para passar na casa dele. Tá? Foi aí que eu conheci o Bresser profissionalmente, né? Tivemos essa conversa e aí sempre mantivemos. E na produção da teoria novo desenvolvimentista, qual você destacaria assim
você é coautor da teoria, mas a sua contribuição, quer dizer, o que você analisando assim, eu trouxe isso ou aquilo, quer dizer, sem falsa modéstia, né? Não, sem falsa modéstia, quer dizer, o Bresser, assim, é uma pessoa que tem muitas ideias, né? Às vezes elas não são muito coerentes entre elas, tá? Então, assim, acho que o meu esforço naquele livro foi de dar uma coerência lógica para um monte de coisas que o Bresser tinha ideia, mas que ele não sabia exatamente como amarrar. E eu fiz isso, quer dizer, inclusive a parte matemática do livro, os modelos, é tudo meu, tá? Fui eu que fiz, né? Então eu consegui combinar, né, a ideia dele ele tinha duas ideias, vamos dizer assim, compulsivas. Quer dizer, a primeira era a ideia de que o crescimento depende do investimento, que depende das oportunidades de lucro, né? Então depende da taxa esperada de lucro. A segunda ideia, obviamente, era a questão da doença holandesa, da distinção entre taxa de câmbio de equilíbrio industrial e taxa de câmbio de equilíbrio em conta corrente. A questão é como é que você amarra tudo isso. E, lógico, que o Bresser, devido ao contato que ele teve com os pós-keynesianos nos Estados Unidos, isso foi importante, ele estava convencido de que a demanda importava para o crescimento, né? Então, basicamente o que eu fiz foi um primeiro modelo, foi relativamente simples, né, em que eu consegui colocar dentro de um arcabouço matemático simples essas ideias de uma maneira coerente, logicamente coerente, tá? Depois eu desenvolvi em 2020 com Marvel Dávila Fernandes, que agora é professor da Universidade de Siena, e com a minha esposa, um modelo mais sofiscado, tá, que a gente publicou na Structural Change and Economic Dynamics em 2020, né, apresentando aí que seria o modelo novo desenvolvimentista, né? Mas aí com uma linguagem matemática bem mais sofisticada, com simulação computacional, como diria o meu amigo Hamilton Tolosa do Rio de Janeiro, de um jeito que até parece ciência. Desculpa, professora Cristina Yamagi, Cris Yamagi, senta aqui, querida. Boa tarde, bem-vinda. Bem-vinda. Que já foi entrevistada aqui no canal, uma honra tê-la participando aqui. Ela avisou que ia ter, fez questão de vir, mas eu vou chegar atrasado. Falei, não, venha. O professor já narrou o mini Wikipedia, agora está falando da contribuição dele na modelagem do... E é verdade, sem a sua contribuição, a modelagem do novo desenvolvimentismo... Assim, o Bresser não gosta muito da parte de modelagem e tem aquela... acho que a parte deles, do trabalho deles de metodologia, né, de que a matemática, na verdade, acaba, enfim, deformando a ciência e tal. Eu acho que a matemática é um instrumento, né, e eu acho que se realmente você quer ser levado a sério na discussão acadêmica, estou falando acadêmica, não de política econômica, realmente você precisa apresentar os seus argumentos de uma determinada forma, tá? Não significa que você tem que se render, né, aos pressupostos de maximização e de equilíbrio dos mercados, como fazem os neoclássicos, tá? Mas você precisa usar um instrumental matemático, que vai ser diferente daquele que os neoclássicos usam. Então, os neoclássicos usam muito modelos de equilíbrio geral, estocástico, dinâmica, etc. Eu acho esses modelos muito fracos, né? Eu costumo dizer para os meus alunos da pós-graduação de que os modelos da SGE, na verdade, são uma representação matemática muito sofisticada de uma economia que é extremamente simples, que, na verdade, é uma economia de Robinson Crusoe, tá? Mas que você precisa usar modelos que nos permitam tirar conclusões que a gente não conseguiria com a nossa intuição, tá? Por quê? Tem muitas inter-relações de efeitos, tá? Ainda mais quando é macroeconomia, que envolve interação de decisões de agentes, né? E que
o mais legal disso é que surgem resultados que os agentes mesmos não poderiam prever. Essa é a diferença entre macro e microeconomia, entendeu? Mas antes que a professora Cris Yamadio faça a sua primeira pergunta, se você puder destacar uma divergência ou algumas divergências sua com o Bresser dentro da própria teoria. Tá bom, eu vou destacar uma, tá? Que é o seguinte, é o conceito de taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Tá? Assim, o Bresser, ele, quando apresentou esse conceito, aí está lá no livro ainda está assim, tá? Mas depois no artigo de 2020 eu mudei. No livro tá, a taxa de câmbio de equilíbrio industrial é a taxa de câmbio que faz com que os produtores domésticos com tecnologia no estado da arte mundial sejam competitivos tanto no mercado doméstico como no mercado internacional. Pois bem, eu falei, Bresser, me diz uma empresa brasileira, tirando a Petrobras, a Embraer e quem sabe a WEG, que opere com tecnologia no estado da arte mundial. Quer dizer, uma das diferenças entre os países, vamos dizer assim, em desenvolvimento e os países desenvolvidos é que existe uma coisa chamada fronteira tecnológica e a gente está atrás da fronteira tecnológica. Então, conceito... Talvez uma brincadeira, talvez só a JBS com o From Goiás, né? A forma de cortar a carne, isso é piada, mas é verdade. Mas brincadeira. Não, mas assim, eu acho que a Embraer, na questão de produção de aviões de porte médio, ela está na fronteira internacional. A Petrobras, em extração de petróleo em águas profundas, está na fronteira internacional. A WEG é um grande exportador de bens de capital, então... porque, enfim, se é um grande exportador é porque também deve estar operando... E com fábricas na China. Pois é, na fronteira tecnológica. Agora as outras não. Quer dizer, tem um monte de coisas que o Brasil está atrás da fronteira tecnológica. E é isso uma das razões do fato de que nós ainda não somos um país rico. Quer dizer, os países ricos, eles dominam a tecnologia no estado da arte mundial. Tá? Então, essa definição de taxa de câmbio de equilíbrio industrial nunca me deixou convencido. E eu pensei uma outra. Quer dizer, quando você fala em equilíbrio, qual é o conceito que te vem à cabeça? O conceito que te vem à cabeça é de uma posição estável. Como está aqui esse livro aqui na mesa, ele está em equilíbrio, porque se ninguém fizer nada, ele vai ficar aí até o dia do juízo final. Tá? Ou seja, uma posição de repouso. Equilíbrio industrial. Então, a indústria está em repouso. O que seria o repouso da indústria? Eu pensei, bom, o repouso da indústria seria uma situação na qual a importância da indústria na economia está estável. Como é que eu vou medir isso? Pela participação da indústria de transformação no PIB. Então, eu redefini a taxa de câmbio de equilíbrio industrial como sendo aquele nível de taxa real de câmbio para a qual a participação da indústria de transformação no PIB está constante ao longo do tempo. Interessante. Levando-se em conta também, vamos dizer assim, a competitividade extra-preço da indústria. Então, quando eu tenho uma equação, tanto no modelo de 2020, como no modelo econométrico, que inclusive o Paulo Gala participou, né, junto com o Luciano Agostini, que é o que fez a parte econométrica, mas basicamente é uma equação de dinâmica da participação da indústria de transformação no tempo, em que a evolução dessa variável depende de competitividade de preço, que é dada pela taxa de câmbio, e competitividade extra-preço, que é dada pela fronteira tecnológica, né, que a gente mede, aí é uma contribuição do Paulo Gala, pelo índice de complexidade econômica. Tá? E aí o que acontece? A taxa de câmbio de equilíbrio industrial vai ser aquele nível de taxa de câmbio que faz com que, nessa equação, a participação da indústria de transformação seja constante ao longo do tempo. Professora Cris. Professor, eu vi que o senhor tem algumas pesquisas sobre o sistema financeiro nacional, né? Sempre em debate, em que se busca competitividade, mas que tem uma matriz ainda, digamos, de política bancária e de estrutura legal institucional da década de 60. Apesar, né, de uma Constituição desenvolvimentista que traz um sistema
enfim, que o sistema financeiro nacional é colocado como propulsor do desenvolvimento, ele ainda é bastante ultrapassado, digamos assim, do ponto de vista de estrutura, ou deixa na mão do regulador toda a decisão técnica, digamos assim. E aí, quando a gente olha para o sistema financeiro nacional junto com o novo desenvolvimentismo, como é que a gente começa a repensar nesse sistema dentro de uma organização econômica que faça sentido para operacionalizar essa teoria, essa escola, e que faça sentido para o desenvolvimento nacional também, porque parece que ele não tem servido Tanto para isso como a gente gostaria. Então, essa é uma boa pergunta. O nosso sistema financeiro, tá, ele ficou hipertrofiado por conta da inflação alta. Tá? O que teve um aspecto positivo, mas também um aspecto negativo. O aspecto positivo foi que a economia brasileira não dolarizou. Tá? Por quê? Nós conseguimos produzir moeda remunerada, tá? Que evitou que a moeda corrente da economia fosse substituída na sua função de meio de pagamento. Então, eu até quero chamar a atenção aqui, que eu acho que é um ponto teórico importante, que muitos economistas cometem o erro de dizer que o Brasil passou por hiperinflação. Isso não é verdade. Nós tivemos inflação alta, você pode chamar de inflação alta, inflação crônica, o que você quiser. Hiperinflação não. Por quê? Porque a moeda nacional nunca perdeu a sua função de meio de pagamento. Tá? E uma situação de hiperinflação é quando ela perde a função de meio de pagamento porque é substituída, por exemplo, por alguma moeda estrangeira. Isso aconteceu na Argentina. É que a turma, em geral, usa daquela definição do Philip Kagan, que se ultrapassa 50% ao mês já seria hiperinflação. Os números mágicos, arbitrários, que não fazem nenhum sentido conceitual. Arbitrária. Totalmente arbitrário, né? Então, hiperinflação é isso. Quer dizer, quando a moeda perde a sua função de meio de pagamento. Tá? Então, nós não chegamos à hiperinflação, mas a gente ficou com um sistema financeiro hipertrofiado. Tá? Até hoje, se a gente comparar, por exemplo, o Brasil com a Espanha, quer dizer, tem muito mais agências bancárias em qualquer cidade brasileira de média para grande do que em cidades espanholas. Tá? Quer dizer, às vezes até na mesma rua tem duas agências do mesmo banco. Tá? Então, bom, isso tudo criou vamos dizer assim, um comportamento rentista no Brasil, em que as pessoas estão acostumadas a ter ganhos altos com aplicações financeiras que são livres de risco. E isso infectou a sociedade brasileira a tal ponto, né, que mesmo depois de terminada a inflação alta com o Plano Real, não foi possível, o vício não foi curado. E não é só uma questão cultural, é que instituições que tinham sido criadas durante o período de inflação alta, como, por exemplo, as letras financeiras do Tesouro, né, que foi criada em 1986, durante o governo Sarney, para que o Banco Central pudesse operar a política monetária, elas se tornaram disfuncionais depois da estabilização. Tá? E isso tem impactos hoje em dia. Hoje nós temos 50% da nossa dívida selicada, da dívida do governo. Tá? Ou seja, está atrelada à taxa de juros básica. Significa que todo aumento de taxa Selic se transmite imediatamente para 50% da dívida. Tá? Então, o impacto fiscal da política monetária é gigantesco. Tá? E isso é uma coisa que tem problemas, óbvio, de não só de distribuição de renda, mas também sobre o orçamento público. Quer dizer, o Banco Central divulgou um relatório em mês passado, né, mostrando que no acumulado de 12 meses até agosto, o setor público consolidado, que inclui governo federal, estados, municípios e empresas estatais, havia pago de juros
eu não estou falando da amortização, juros da dívida pública, nada mais, nada menos do que 855 bilhões de reais, ou seja, 7,5% do PIB. Tá? Bom, nesse contexto, fica muito difícil você fazer um ajuste fiscal para estabilizar a relação dívida pública-PIB. Tá? Isso é a razão das minhas discordâncias recentes com o ministro da Fazenda. Tá? Mas eu acho que o problema fiscal brasileiro é um problema financeiro. Tá? Nós temos que resolver o problema financeiro. Tá? Professor Leiro, antes de até que você aprofundasse as observações sobre a gestão Haddad, né? Se pudesse fazer, até porque começou e terminou, a gestão, você foi um crítico severo da gestão do Paulo Guedes. Se você pudesse fazer um apanhado antes de entrarmos no Haddad. Vamos ver aqui. Depois você coloca a tua pergunta. Os americanos têm uma expressão muito interessante que é a seguinte. Ele é teu amigo pessoal, né? O Guedes? Meu amigão. Nossa, eu sou amicíssimo do Guedes. Não, eu gosto muito dele. Né? Porque, assim, nunca foi tão fácil eu criticar o ministro da Fazenda. Mas os americanos têm uma expressão que se chama "It's not even wrong". Ou seja, isso é tão ridículo que não chega nem a estar errado. Né? É o que se aplica ao Paulo Guedes. Quer dizer, o Paulo Guedes não tem a mais remota noção de economia. Quem descobriu a tese de doutorado dele fui eu. Uhum. Fui lá na Universidade de Chicago, vamos ver, qual é a tese do Paulo Guedes? Ele disse que leu 3 vezes o Keynes no original, né? Ele não entendeu, né? Obviamente, porque o Keynes escreveu em inglês britânico, ele mal ou bem entende o inglês norte-americano, né? Mas eu fui lá ver a tese do Guedes. A tese do Guedes são 3 ensaios. Primeiro, a tese do Guedes, da capa até o fim, tem 65 páginas. 65 páginas. A tese de doutorado do Guedes. Tá? Bom, monografia de graduação tem mais fôlego do que isso. Mas, vamos lá, vai ver que são 3 contribuições fantásticas. Bom, basicamente, são 3 ensaios em que o Guedes analisa, ele pega o modelo do Sidrausky, tá? Que é um modelo de agente representativo, tá? Só que ele tira a moeda do modelo do Sidrausky, tá? E aí ele analisa o impacto sobre o crescimento de endividamento externo e de endividamento público numa economia sem moeda. Olha que coisa legal. Como é que você vai analisar o impacto sobre o crescimento do endividamento público e do endividamento externo numa economia que não tem moeda? É a economia de Robinson Crusoe, perdido na ilha. Se a economia não tem moeda, primeiro, é um modelo de agente representativo, então só tem um, certo? Agora, a dívida é do Robinson Crusoe com ele mesmo. Então, a economia do agente esquizofrênico, né? É que o agente, ele ao mesmo tempo, ele é o pagador de imposto e o recebedor de imposto. O agente no espelho. Pois é ridículo. É simplesmente ridículo. E mais, quando você vê a tese do Guedes, claramente foram aqueles ensaios que era exercício de capítulo de livro, que ele foi lá e resolveu, apresentou, deram um título para ele para a Universidade de Chicago. Pergunta se ele publicou alguma coisa da tese dele. Nunca. Não tem nenhuma publicação. Aliás, o Pércio Arida, na eleição de 2018, o Pércio é um cavalheiro. Eu admiro o Pércio. Né? Nós dois também. O Pércio é um cavalheiro. Né? Mas aí perguntaram, né, para o Pércio sobre o Paulo Guedes e tal. Aí ele falou, não, acho que o Paulo está magoado com a PUC. Né? Mas por quê? Não, porque a gente não contratou. Mas por que vocês não contrataram? Não, porque não tinha publicação. Não tinha publicação, então aqui a gente, professor sem publicação, a gente não contrata. Né? E realmente, o Paulo Guedes não tem, salvo esse livro que ele acabou de escrever com Adolfo Sachida, não tem nenhuma publicação científica. Né? Teve, durante muito tempo, umas colunas no jornal O Globo, né?
Mas assim, o Paulo, ele foi meu chefe, na verdade. Ele não foi meu amigo. Ele foi meu chefe porque eu fui de 1996 a 2001 professor do IBMEC do Rio de Janeiro, na época que o Paulo Guedes e o Cláudio Haddad eram os donos da instituição. Né? E havia a divisão de trabalho, o Cláudio Haddad ficava com o IBMEC de São Paulo e o Paulo Guedes com o IBMEC do Rio de Janeiro. IBMEC São Paulo, que depois se transforma no INSPER. No INSPER. Exato. Onde a professora Cris Yamage dá aula. Ah, ok. Aí você ficou na parte boa do IBMEC. Mas eu lembro uma das pérolas do Paulo Guedes. Eu fico até meio constrangido em repetir aqui, mas eu acho que é do interesse público. Né? Ele às vezes pode falar que ele não vai assistir. Não, mas não é por causa do Paulo Guedes, é as pessoas que vão ver. Né? Mas o Paulo Guedes às vezes fazia, quer dizer, na verdade, as faculdades IBMEC faziam um almoço com os professores ali no Clube de Engenharia da Avenida Rio Branco. Né? E aí um desses almoços vai o Paulo Guedes. Né? E aí o Paulo Guedes, assim, ele tem uma frustração que ele, primeiro, que gostaria de ter sido professor, e ele se acha, assim, um intelectual de primeira grandeza. E aí ele começa a falar de improviso, as usual, né? Ele começa a falar de improviso. É sua teoria sobre por que tem países ricos e pobres no mundo. Aí ele começa a falar assim, vou abrir aspas, né? Não sou eu que estou falando, estou reproduzindo. Esse pessoal aí dos países pobres tem um monte de filho, ficam todos só bimbando, e tem muito filho, e aí isso gera pobreza, entendeu? Eu estava com um outro professor, que era meu colega, que tinha feito mestrado na Unicamp, que ele fez um gesto lá que eu não vou repetir, né, a respeito do bimbando, né, então, fechando as aspas dele. Eu olhei para esse meu colega e falei, eu não acredito que eu estou escutando um negócio desses num almoço de professores. Ele falou, realmente, não dá para aguentar. Tá? Mas, no Mangaba tem coisas piores. Mas enfim, realmente eu achei uma pessoa desqualificada, humanamente, profissionalmente, que nunca fez não tem nenhuma publicação que possa minimamente me inspirar qualquer tipo de respeito profissional pela figura. Sem contar que existem episódios, né, que foi relatado pelo Eleutério, não é Eleutério Prado, não, é um do Rio de Janeiro, do IPEA do Rio. Tá me escapando o nome. Mas enfim, ele tem uma história que ele viu o Guedes na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, incentivando o linchamento de um rapaz pivetinho que tinha roubado alguém, tá? E que ele estava lá incentivando a turba a linchar o rapaz, até que, graças a Deus, chegou a Polícia Militar do Rio de Janeiro e levou o rapaz detido, mas vivo. Tá? Isso. Não, eu dialogo muito com o professor Bresser sobre a questão do novo desenvolvimentismo, espero dialogar com o senhor também, mas o senhor acha que o novo desenvolvimentismo hoje tem uma matriz legal suficiente para ser implementado? Ou ele é uma teoria ainda longe de uma realidade, de uma organização concreta, que possa ser aplicada de imediato? Porque eu tenho a impressão, quando eu leio, que ele ainda é uma bela escola, mas que faltam ali, tem umas pontas soltas para a gente colocar isso na prática, né? Não, assim, eu acho que a teoria está bem consolidada, eu acho que nós avançamos bastante em evidência empírica, tá? Que suporta as nossas teses. Aliás, nós ganhamos o debate sobre a desindustrialização brasileira, o que é uma pena, era melhor que a gente tivesse perdido, tá? Mas nós ganhamos no sentido que nós apontamos desde meados dos anos 2000, que a economia brasileira estava se desindustrializando e que isso teria consequências ruins do ponto de vista do potencial de crescimento da economia. Tá? Nós ganhamos o debate, tanto que, você vê agora o governo Lula, quer dizer, tem como uma das suas prioridades
na agenda econômica, a nova industrialização, etc. Então, pelo menos está lá. Quer dizer, essa era uma questão que nós tínhamos colocado, da desindustrialização prematura, etc., e a gente ganhou. Tá? Quer dizer, eu acho que também a questão da taxa de câmbio, da importância da taxa de câmbio para a indústria, quer dizer, a literatura empírica internacional, e não é só a que nós fizemos, também desde o texto, por exemplo, do Danny Roderick, de 2008, tá? Do Re-Exchange Rate and Economic Growth, mas teve uma enorme literatura empírica, e aqui eu quero enfatizar isso, a literatura empírica, né? Mostrando a importância de você ter um câmbio competitivo, né? Para o crescimento do PIB per capita. Então, isso tá consolidado. Tá? O que nos falta? O que o Getúlio Vargas tinha, que era uma coalizão de classes para suportar o projeto que o Vargas tinha na cabeça, que era um projeto de modernização, que depois ele foi refinando e virou um projeto de industrialização. Né? Quer dizer, isso está tratado no livro do Bresser, né? Aquele de 2015, a formação do Brasil. Não, o da editora 34, Isso. Construção do Brasil, Construção Política do Brasil. Construção Política do Brasil, exatamente isso. Tá? Então, o Bresser menciona a coalizão desenvolvimentista, que apoiou Vargas, que era uma coalizão formada por capitalistas industriais, por trabalhadores urbanos e pela burocracia estatal. Eu acrescentaria que, na verdade, tinha uma outra parte, elemento dessa coalizão desenvolvimentista, que foi uma elite agrária, mas cujos interesses estavam ligados com o mercado interno. Por exemplo, a elite da qual o próprio Getúlio Vargas pertencia, de estancieiros do Rio Grande do Sul, que basicamente produzia couro, e o couro é matéria-prima para os sapatos e, portanto, é para o mercado interno. Tá? Então, essa elite agrária da época do Rio Grande do Sul, e também alguma elite agrária do Nordeste, que estava mais voltada para o abastecimento do mercado doméstico, todos eles apoiaram o Getúlio Vargas. Quer dizer, eu não vejo hoje, no Brasil, as condições políticas para você ter uma coalizão desenvolvimentista. A indústria acabou. Né? Os representantes industriais, os presidentes de federações, são, em sua grande maioria, não são industriais, não tem mais indústria. Né? Os sindicatos enfraqueceram. Né? Parte da burocracia estatal virou caça, não só a caça função comissionada, mas pior, está no setor público esperando conseguir alguma vaga no setor privado. Né? E o agronegócio brasileiro ainda não atentou, do meu ponto de vista, de maneira equivocada, para o fato de que eles estão na parte mais baixinha da cadeia produtiva. Eles só estão produzindo soja e boi, tá? E a parte que realmente dá dinheiro de toda essa indústria está nas mãos dos estrangeiros. Tá? Então, e aí isso gera comportamentos muito, não só conservadores, né, do ponto de vista de pauta de costumes, e aí isso pode ser ou não, mas de adesão a esse projeto liberal que não vai produzir desenvolvimento para o país. Simplificando assim o entendimento da tua digressão, que foi excelente, você vê que essa teoria não vai dar para ser política. Ela não, eu acho que ela, no momento, não tem viabilidade política de implementação. Tanto que quem mais encarnou essa ideia nos últimos anos
foi o Ciro, que infelizmente faleceu de maneira horrorosa politicamente, né? Mas o Ciro realmente, ele estruturou um projeto, inclusive o Nelson Marconi era o assessor dele e tal, e ele realmente tinha essa coisa, né, do nacional desenvolvimentismo. Pensou muito, né? Pensou muito. Escreveu. Escreveu, realmente, e defendia e tal. Fez a pedagogia. Fez a pedagogia, entendeu? Mas isso não quer dizer, quem foi pro segundo turno contra o Bolsonaro foi o Haddad, do PT, entendeu? Bom, aí acho que o Ciro ficou meio chateado, mas fazer o quê? Mas e ao mesmo tempo que a gente vê, pensando em câmbio só, né? Uma reforma recente do câmbio no passado, tornando o câmbio ainda mais vinculado a um projeto absolutamente liberal, na mão de um banco central muito técnico, então, totalmente desvinculado de qualquer ideia de macroeconomia do desenvolvimento. Como que a gente lida? Porque aí é isso, talvez tenham formas de implosões sistêmicas em que a gente possa trazendo o desenvolvimentismo aos poucos, eu não sei, porque senão parece uma desilusão, né? Não tem caminho para criar o desenvolvimentismo, porque há uma matriz que hoje não nos leva a ele, né? Ela está comprada com uma outra teoria, uma outra ideologia, uma outra forma de construir a sociedade, né? Bom, deixa eu só fazer uma observação quando você disse que nós temos um Banco Central muito técnico. Eu discordo, tá? Mas sem fazer ataques pessoais, vamos esclarecer um ponto, tá? A política monetária é mais arte do que ciência, tá? Se a política monetária fosse 100% científica, política monetária que eu entendo definir a taxa Selic. Bom, você não precisaria de seres humanos para tomar decisões. Você simplesmente colocaria as informações sobre a economia brasileira num supercomputador, usaria o modelo mais sofisticado que você tem de previsão de cenários futuros de emprego, renda, inflação, taxa de câmbio, etc. E o computador cuspiria a taxa de juros. E nós simplesmente, cada reunião do cupom, na verdade seria o tempo do computador processar os dados, ele daria a taxa de juros. Mas não é assim que acontece. Quer dizer, lógico que existem os modelos, a gente sabe. Lógico que o Conselho de Política Monetária, que é um colegiado formado por 9 pessoas, leva isso em consideração, mas veja, se é um colegiado formado por 9 pessoas, isso significa que existe o elemento humano no julgamento desses dados. Bom, se existe o elemento humano no julgamento desses dados, então existe a possibilidade da introdução de vieses cognitivos e de interesses, certo? Os vieses cognitivos é o seguinte, cada um tem uma visão de mundo diferente, tá? E os vieses de interesses são quando você está ali, na verdade, representando os interesses de alguma outra classe social. Bom, justamente para evitar os vieses cognitivos, que você faz um colegiado, para que não seja uma pessoa, um iluminado, né, que decida sozinho qual é a taxa de juros. Por isso me causou muita espécie neste ano, quando houve aquela fatídica reunião do cupom, em que 5 diretores votaram pela redução da taxa de juros em 0,25 e 4 votaram pela redução em 0,5, que se criou um escarcéu, a imprensa brasileira criou um escarcéu, dizendo que os 4 que tinham votado pela redução de 0,5 eram populistas. Gente, isso não faz nenhum sentido. Foi o quê? É para ter unanimidade? Então não precisa de 9, põe um só. Os outros vão fazer o quê? Chancelar o que um decide? Não, pode. Mais uma vez, existe o elemento humano, o elemento de julgamento humano. As pessoas podem olhar os mesmos dados e ter legitimamente interpretações diferentes desses dados. Isso acontece nas discussões do Federal Reserve.
em que você tem os falcões e os pombos, tem gente que vê em cada notícia uma justificativa para reduzir os juros, tem outros que veem em cada notícia uma justificativa para aumentar os juros. Professor Loureiro, o diretor aqui do estúdio está avisando que temos 5 minutos só, porque o Paulo Guedes é o próximo entrevistado, é isso ou não? Mas eu queria aproveitar esses 5 minutos. Depois eu queria que você fizesse mais uma pergunta, Cris, por favor. Obrigado. Veio de longe para poder... Só não esqueça do Winston Churchill. Não vou esquecer. E a Cris veio de longe para abrilhantar aqui essa entrevista. Obrigado, Cris. Eu queria que você tecesse considerações sobre, ainda não se completou, mas a gestão Fernando Haddad. Bom, eu acho que o Haddad teve alguns méritos e alguns deméritos, né? Qual foi o mérito do Haddad? Quer dizer, o mérito foi de ter colocado na agenda do ajuste fiscal brasileiro a ideia de que você tem que fazer o ajuste pelo lado da receita. E que esse ajuste pelo lado da receita não seria feito por intermédio de aumento de carga tributária, mas seria por intermédio de revisão de benefícios tributários que foram concedidos ao longo do tempo, muitas vezes sem nenhum critério, para gente que não precisava. Tá? Então, eu acho que isso ele teve o mérito. Ele também teve o mérito de perceber, né, que você simplesmente não pode chutar o teto de gastos e não colocar nada no lugar. A natureza detesta o vácuo, então é óbvio que você precisava colocar algum arcabouço fiscal no lugar, né, que mais ou menos sinalizasse para os agentes que o governo não era um porra louca, que iria executar uma política fiscal responsável, né, que não iria fazer gastos que fossem ineficientes, populistas, coisas que o Bolsonaro fez, diga-se de passagem, né? Então ele teve esse mérito. Bom, aonde que eu acho que o Haddad errou? Né? Bom, primeiro, eu já falei isso em outros locais, existem muito poucos economistas na equipe do Ministério da Fazenda. O próprio Haddad, numa entrevista que ele deu para a Globo recentemente, ele mesmo falou, e de certa forma se jactando, dizendo que tinha no Ministério da Fazenda tinha mais advogados do que economistas. Né? Eu acho isso um problema. Tá? Que o Ministério da Justiça tenha mais advogados que economistas me parece razoável. Tá? No Ministério da Fazenda isso não me parece razoável. Tá? Também tem um outro ponto que assim é sempre um ponto curioso, é que quase todos são paulistas ou paulistanos. Tá? Ou seja, e aqui eu estou chamando a atenção porque o Delfim Neto narrou em algum momento de que quando o Costa e Silva o chamou para ser ministro da Fazenda, a única condição que o Costa e Silva tinha colocado é de que o Delfim podia chamar quem ele quisesse, respeitando o equilíbrio entre as regiões brasileiras. Então não podia ser todo mundo do Sudeste, né? Ou todo mundo do Sul-Sudeste. Tinha que ter Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Essa foi a única restrição que o Costa e Silva colocou. E a terceira coisa, né, eu acho que foi um demérito, é que o arcabouço fiscal foi muito mal pensado. Talvez num afã de entregar rapidamente algo para acalmar o mercado, de vez em quando dá faniquito, né? Ele entregou um arcabouço fiscal que é inconsistente. Eu denunciei isso em artigo que eu publiquei no meu blog, depois está publicado na revista NECAT, da Núcleo de Economia, de Estudos de Economia Catarinense. Tá? Eu mostrei que o arcabouço fiscal não se sustentava com as premissas que ele estava baseado. Tá? E aí eu disse que, bom, não vai se sustentar, então vai implodir, ou então vai ter que voltar ao velho ajuste para o lado da despesa. É onde nós estamos agora. E o Gabriel Galípolo, como é que você analisa? Bom, assim, eu não conheço profundamente o Gabriel Galípolo, né? Mas pela sabatina para ele ser apontado pelo cargo,
A visão que eu tenho é de alguém que ajoelhou no milho e professou uma nova fé. Ou seja, ele fez apostasia. Tá? Quer dizer, tem pessoas que eu acho, do nosso entorno, Zé Márcio, que tem uma leitura, não, ele é estratégico, depois ele vai mudar, não sei o quê. Isso aí não vai rolar. Tá? Como vai ser a gestão dele, eu não sei. Tá? Mas que não esperem do Galípolo a virada desenvolvimentista na gestão do Banco Central, que isso não vai acontecer. Luiz, a última pergunta é sua. Cúpula e articulação do BRICS. Isso é uma alternativa para a hegemonia americana ou não? Eu acho que eu nunca vi uma coalizão de países assumir hegemonia. É sempre um. Tá? Então, eu realmente não acredito no BRICS ser uma alternativa à hegemonia americana. Vamos ver se a China vai conseguir superar os Estados Unidos e se tornar o líder no mundo. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Churchill. Essa caneta pertenceu ao Churchill? Não. Essa caneta aqui me foi dada pelo primeiro-ministro da Índia, o Modi, tá? Num evento que eu fui convidado pelo governo da Índia, é a Kautilya Economic Conclave de 2022. Tá? Eu recebi dele. Chiquérrimo. Pois é. Quase tão Essa aqui eu recebi do Paulo Guedes. Bom, enfim. Cada um tem os amigos que merece. Tô brincando. Mas e o Churchill? Então, eu tenho uma profunda admiração pelo Churchill como estadista. Tá? Eu sei que há uma certa polêmica sobre a figura dele, mas eu acho que o Churchill foi o homem que impediu Hitler de ganhar a Segunda Guerra Mundial. Tá? Num momento que parecia estar tudo perdido. Quer dizer, eu até comentando, né, o resultado das eleições de São Paulo ontem, eu falei com uma pessoa dizendo o seguinte, que o Boulos, ele decidiu perder com desonra, por ter aceitado a entrevista de emprego com o Marçal. O Churchill, quando fez o discurso dele famoso, que daqui a um pouco eu vou fazer a reprodução, do Nunca Nos Renderemos, ele escolheu perder com honra. Mas, ao escolher perder com honra, ele conseguiu a vitória. Tá? Então, eu acho que o Churchill é uma pessoa que pode inspirar muito líderes políticos no Brasil. Tá? Perder com honra, às vezes, é a vitória. Tá? E aí eu vou... Né, pedido do Zé Márcio. Né? Vou aqui declamar, né? O parte não é inteiro. É que na noite passada eu sonhei com o Churchill e ele sabia que o professor viria, ele me pediu isso. Então, então não é todo, mas eu gravei uma parte do discurso, pelo menos a parte final. Tem que pôr o chapéu. Tem que pôr o chapéu. Isso aqui, I pretend que seja um charuto cubano. Regarding the question of invasion, an absolute guarantee against invasion could not be given to our people. But I have myself full confidence, if everyone do his duty, if nothing is neglected, and the best arrangements are made as they are being made, we should prove once again capable to defend our own home against the storm of war, if necessary, for years, if necessary, alone. Although large tracts of Europe and many old and famous states had fallen or may fall under the odious apparatus of the Nazi rule, we should not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight in all seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the hills and in the streets. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island, or large tracts of it, become subjugated and starving, then our empire, beyond the seas, armed and guarded by the British fleet,
will carry on the struggle until in God's good time, the new world, with all its might and power, set forth to rescue and to the liberation of the old. Excelente. E com o Churchill terminamos essa excelente entrevista. Obrigado, professor Orelha. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, professora Cris Obrigada. e a Mage. Obrigado a todos.